Olá, tudo bem? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre o sistema métrico decimal e alguns sistemas de unidade de medidas não convencionais, aquilo que nós não usamos no dia a dia. Ou melhor, até nós usamos alguns deles, mas eles não estão no sistema métrico internacional, no sistema internacional de medidas. Vamos ver o primeiro objetivo das aulas e depois nós vamos conversar sobre isso. Ok. O objetivo agora, como eu falei anteriormente, é nós relembrarmos ou entender os conceitos do sistema métrico decimal e depois algumas unidades de medidas não convencionais. Pois bem, então vamos começar com o sistema métrico. O sistema métrico decimal é um sistema de medidas baseadas em múltiplos de 10, usado em grande parte do mundo para medir comprimento, massa, volume, temperatura, entre outras grandezas. Aqui nós temos uma fita métrica que é a unidade de comprimento padrão do nosso dia a dia. Pois bem, vamos entender como o sistema métrico foi criado. Isso aqui é uma história bem interessante de a gente saber, porque nós, no dia a dia, nós estamos acostumados a medir distância, por exemplo, e essas distâncias são medidas em metros. Mas você já parou alguma vez para se perguntar como é que o metro foi concebido? Como ele foi determinado? E onde, por exemplo? Vamos saber agora, vamos ler aqui para a gente entender. Então, em 1791, a Academia Francesa de Ciências decidiu que o metro, quando eles instituíram o metro, seria definido como a 10.000.000ª parte da distância entre o Polo Norte e o Equador ao longo do meridiano que passa por Paris. Então eu tenho aqui essa figura que representando o Polo Norte e aqui a linha do Equador, ok? Aqui é o meridiano, essa linha vermelha, meridiano que passa por Paris, que está indicado aqui. Agora imagine essa linha, e você pega e divide ela em 10 milhões aqui, ou seja, em 10 milhões de partes, tá ok? Aí pega uma dessas partes, e aí você diz, olha essa parte agora, eu vou chamar ela metro. E foi assim que os franceses instituíram o metros, que é o comum do nosso dia a dia para nós medirmos distância, comprimentos. Deixa eu continuar a leitura aqui. Ou seja, 1 metro é 1 dividido para 10 milhões, ou seja, pega uma dessas 10 milhões de partes da distância do Polo Norte ao Equador pelo meridiano que passa por Paris. Essa definição visava dar ao metro uma base natural e universal que pudesse ser reproduzida em qualquer lugar do mundo. É claro que ela realmente foi reproduzida em muitos lugares. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar um país que não use o metro como unidade de medida de distância. Alguns insistem em não usar, mas o mais comum é que se use. Vamos continuar um pouco mais a nossa leitura. Aqui é uma observação bem interessante. Em 1983, o metro passou a ser definido com base na velocidade da luz. O que significa isso? Um metro é a distância que a luz percorre no vácuo. Essa distância aqui. Agora aqui é um número muito ruim de ler, né? Em segundos, ok? De segundos. Essa definição atual é extremamente precisa e não depende mais de objetos físicos. Para relembrar, os franceses determinaram o metro tendo em base uma unidade física de comprimento. Agora, o metro não é mais definido assim, é com base na velocidade da luz. Mas, obviamente, que isso é mais para experimentos físicos, porque no nosso dia a dia nós usamos o metro como unidade de comprimento relativamente a uma parte física. Pois bem, vamos continuar a nossa brincadeira e falar um pouco sobre as características das unidades de medida. As unidades de medidas, elas
aumentam ou diminuem por fatores de 10, aquelas unidades padrões que nós estamos acostumados. Isso facilita muito os cálculos, porque para transformar de uma unidade para outra, por exemplo, basta que a gente mova a vírgula para a esquerda ou para a direita, e assim nós teremos uma unidade nova. As unidades padrões, aquelas que nós estamos mais acostumados, são o metro, o quilograma, o litro, segundos, kelvins, que é a unidade medida de temperatura, e o Celsius também, que é a unidade mais comum. Alguns múltiplos e submúltiplos, por exemplo, dessas unidades do metro, o milímetro, que é a milésima parte, o centímetro, que é a centésima parte, o decímetro, décima parte, o decâmetro, que agora já aumenta, é multiplicado por 10, o hectômetro multiplicado por 100, quilômetro multiplicado por 1000. Isso aqui nós estamos bem acostumados, embora quando nós estamos trabalhando com métodos, é mais comum nós usarmos os milímetros e centímetros aqui, milímetros e centímetros. E quando nós estamos com unidades maiores, é mais comum nós usarmos o quilômetro e às vezes o hectômetro. Mais comum o quilômetro. O decâmetro dificilmente a gente vai usar. Não é comum no nosso dia a dia. Pois bem, o que são então unidades de medidas não convencionais? Unidades de medidas não convencionais são formas alternativas e às vezes informais ou criativas de medir algo, que não faz parte do sistema internacional, aquele OSI que nós estamos acostumados. Elas costumam ser usadas de forma aproximada às não convencionais ou em contextos específicos, onde medidas padronizadas não são essenciais. Por exemplo, existem muitas unidades de medidas informais e que são meio que memes nas internet. Vocês devem, por exemplo, podem pesquisar sobre unidades de medidas informais relativamente aos memes da internet. São bem interessantes. Pois bem, vamos aproveitar para dizer algumas dessas unidades. Por exemplo, campos de futebol, você já deve ter ouvido falando. Olha, isso aqui dá não sei quantos campos de futebol. Os passos, você já com certeza já mediu alguma coisa com passos. Palmos, quando eu era criança eu via muito falando, olha, isso aqui dá não sei quantos palmos. Eu não vou falar quando eu era pequeno, porque continuo pequeno ainda. Pés. Uma unidade de medida bastante comum nos Estados Unidos, por exemplo, são os pés. Eles medem com pés ainda lá. Polegadas também é uma unidade de medida bastante característica para eles, os americanos. Enfim, cada um mede da maneira que quiser, o importante é que dê certo. Vamos aproveitar para fazer atividades agora, usando essas unidades de medidas não convencionais. Vamos lá. Você quer colocar... se ponha no problema, tá? Suponha que você quer colocar uma cerca ao redor de uma pequena horta no quintal da sua avó. Ela diz o seguinte: o canteiro tem 10 palmos de comprimento por 6 palmos de largura. Para facilitar os cálculos, considere que um palmo tem 20 centímetros, ou aproximadamente 20 centímetros. Vamos resolver as seguintes questões. Qual é o comprimento e a largura da horta? Comprimento e largura. Qual é o perímetro da horta? Em centímetros. Quantos metros de cerca serão necessários para cercar toda a horta? Se cada metro de cerca custa R$15, qual será o custo total para cercar a horta? Então, eu vou resolver aqui nesse espaço. Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar que um palmo, eu vou só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, um palmo é igual a 20 centímetros, ok?
Vamos resolver o item A. Eu sei que 10 palmos, segundo o nosso problema, deve ter 200 centímetros. E 6 palmos, que é outro tamanho da outra dimensão do terreno, multiplicando por 20, dá 120 centímetros. Lembrando que o terreno tem alguma coisa assim, né? Aqui são 10 palmos e aqui 6 palmos. Então, nós já sabemos 20 centímetros. Colocando em metros, 20 centímetros são 2 metros. Colocando em metro 120 centímetros, 1 metro e 2. Ok? Pois bem, nós já resolvemos o item A. Nós já acabamos de determinar as dimensões do terreno que vai determinar a horta da vovó. Lembrando que a dimensão comprimento 10 palmos e largura 6 palmos, então 2 metros e 1,2 metros. Pois bem, voltando. Agora vamos resolver o item B, que é determinar o perímetro. Aqui. Lembrando que aqui é 120 centímetros e aqui esse 10 palmos é 200 centímetros. Aqui vou colocar C. Deixa eu ajeitar para não ficar feio. CM e CM. Vamos determinar o perímetro. O perímetro, então, que eu vou colocar aqui, é igual a 2 vezes 200 mais 2 vezes 120. Fazendo essas contas, você vai obter 640 centímetros. Se você quiser transformar para metros, 6,4 metros. Aí você escolhe a unidade de preferência. Vamos deixar em centímetro e em metros. Você pode, inclusive, transformar para quilômetros e outras unidades se você quiser. O item C. Vamos relembrar o item C. Eu já não relembro aqui. Quantos metros de cerca serão necessários para cercar toda a horta? Então, vamos voltar aqui. Eu sei... Na verdade, eu já respondi aqui, né? Porque era só pegar o perímetro, que estava em centímetro, e transformar para metro. Então, 6,4 metros. Respondendo o item D, que agora é sobre o custo da cerca. O custo é R$15 por metros. Então, eu quero saber o custo total. Eu sei que a cerca tem 6,4 metros. Eu vou pegar 6,4 e multiplicar por 15. Quando eu fizer isso, eu vou obter R$96. Portanto, a cerca vai custar ao todo R$96. Lembrando que para cada metro é R$15. Então é natural que você multiplique por 15, 6,4 metros. Pois bem, vamos fazer outra atividade para a gente praticar um pouco mais sobre essas unidades não convencionais. Eu tenho aqui, digamos que você herdou 2 terrenos rurais, que sorte, terrenos hoje são bem difíceis de se herdar, e quer saber qual deles é maior. O primeiro mede 3 hectares, o segundo mede 6 acres. Agora tenho aqui informações importantes. 1 hectare, ou hectare, é aproximadamente, ou vamos dizer igual, a 2,47 acres. E 1 acre é aproximadamente 4.044 metros e 1 hectare, 10.000 metros quadrados, os dois. Agora vamos resolver as perguntas. Qual é a área do primeiro terreno em acres? Então vamos lá. Vamos resolver já já. Qual dos 2 terrenos é maior em acres?
Qual é a área de cada terreno em metros quadrados? Se o valor do terreno por metro quadrado for R$ 25,00, qual é o valor total de cada terreno? Vamos resolver o item A, que é determinar a área do primeiro terreno em acres. Vamos lá. Eu sei que 1 hectares aqui é igual a 2,47 acres. Ok? Essa é a informação que não foi dada. Agora, voltando aqui. Ó. O primeiro terreno mede 3 hectares. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar esse hectare por 3. Quando eu multiplicar por 3 hectares aqui, eu devo multiplicar aqui também a quantidade de acres, 2,47. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou obter 7,41 acres. Voltando aqui, essa é a área do primeiro terreno em acres. Então, aqui. Pois bem, agora que nós temos o... desculpa, aqui em acres, né? Ok? 6,41. O segundo terreno, vamos determinar o segundo terreno em acres. Ele tem quanto aqui? Vamos voltar, 6 acres, né? Nós já temos, então, o primeiro terreno é isso aqui e o segundo terreno, 6 acres. Vou colocar aqui segundo, porque eu vou precisar disso em algum momento. Ok? Vamos para o item B. O item B, qual dos dois terrenos é maior em acres? Olha, nós já sabemos. O primeiro terreno é maior. Primeiro terreno é maior. 7,41 acres. Agora vamos voltar aqui ao item C, porque eu não lembro. Qual é a área de cada terreno em metros quadrados? Agora vamos resolver. Eu sei que é o seguinte. Os dois estão em acres. Como os dois estão em acres, eu sei que um acre, lembrando aqui, um acre é aproximadamente 4.047 metros quadrados. Agora fica fácil de resolver o problema. Primeiro terreno aqui, vou colocar aqui, basta eu pegar 6, o primeiro terreno, um acre, ok. O primeiro terreno, eu quero determinar qual dos dois terrenos? De cada terreno, ok. Então, o primeiro terreno eu pego e vou multiplicar por 3. Tá, desculpa. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei um acre e eu sei um hectare. O primeiro terreno em hectare fica bem facinho de multiplicar. Depois eu vou pegar o segundo terreno e multiplicar por acre, porque também não é complicado. Deixa eu só apagar aqui. Isso aqui. O primeiro terreno eu vou multiplicar em hectares, porque veja bem, ó, eu sei quanto é que é um hectare, 10.000 metros quadrados. E o primeiro terreno, 3 hectares. Então aqui fica mais fácil. Vamos lá. Primeiro terreno, basta eu pegar 3 hectares e multiplicar por 10.000. E eu vou ter aqui 30.000 metros quadrados. O segundo terreno, agora eu vou olhar para o hectares, para o acre, desculpa, porque veja bem aqui. Eu sei que o segundo terreno mede 6 acres e cada acre tem isso aqui, de metros. Cada acre tem isso aqui de metro quadrado. Então, eu volto aqui e pego 6 vezes 4.047. Isso dá aproximadamente 24.282 metros quadrados. Aqui, veja bem, basta você olhar que as unidades de medida estavam bem determinadas. O primeiro terreno estava determinado em hectares, e eu sei que cada hectare é equivalente a 10.000 metros quadrados, e o segundo terreno estava bem determinado em acres. Eu sei que cada acre mede aproximadamente 4.000
e 47 metros. Então, basta fazer as multiplicações e você obtém os resultados equivalentes a 100 metros quadrados. Agora, vamos resolver o último item. Se o valor de cada terreno por metro quadrado for R$ 25,00, qual é o valor de cada terreno em reais? Eu vou vir aqui, o item D, e vou fazer as multiplicações. Eu sei que o primeiro terreno, R$ 25,00, eu devo multiplicar por 30.000, porque é a quantidade dele em metros quadrados. Quando você fizer essa multiplicação, você vai obter 700 e 500 mil. Já o segundo terreno, você pega R$ 25,00 e multiplica pelo valor, pela área dele em metros quadrados. Aqui, 24.282. Quando você fizer esse produto, você vai obter 607.050 reais. Naturalmente, o primeiro terreno é mais caro porque a área dele é maior. Pois bem, aqui nós fizemos dois exercícios que usam hectares, metros, palmos, unidades não convencionais. Há muitas outras unidades para você poder trabalhar. Eu vou deixar um exercício aqui para você tentar fazer. É um desafio. Vamos lá. Você está enchendo uma piscina inflável que tem capacidade de 250 galões de água. Você está usando um balde que comporta 5 galões, cada balde 5 galões. Adote a convenção, 1 galão para aproximadamente 3,8 litros. Agora, responda as seguintes perguntas. Quantos baldes de água serão necessários para encher completamente a piscina? Quantos litros de água cabem na piscina? Se cada balde leva 2 minutos para ser enchido e despejado, quanto tempo você levará para encher a piscina inteira? E por fim, se a conta de água da sua obra aqui, não é cobra, tá? Da sua casa cobra 6 por 1.000 litros, R$ 6,00 para cada 1.000 litros consumido. Quanto você gastará para encher toda a piscina? Aí eu vou deixar esse exercício como um desafio para você fazer, usando a ideia de unidades não convencionais. Não é muito complicado, eu tenho certeza que você vai conseguir. Pois bem, eu agradeço por você ter assistido a nossa aula até o final. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Um forte abraço e até lá.